Um olá para todos aqueles que estão a nos acompanhar agora, nesse momento. Um Feliz Natal. E é com a mesma energia do Natal que nós estamos a começar mais um episódio do podcast da Lusofonia. É a quarta edição, aqui na nossa e vossa TV Next One. E hoje não é um episódio, não é qualquer, porque estamos aqui em casa, o PR, não é? Camarada Presidente e o senhor Ministro. Não é o Putin, não fiquem descansados. Então, eu penso que esta conversa, para além de tirar um aprendizado, será cheio de risos, não é? Porque onde encontramos, ou seja, onde juntamos um guinense e um angolano, de certeza, aí terá fogo. Mas como não se faz uma mesa apenas com um Gana Kosh, na mão direita de um Gana está sempre um Gana Moanha, não é isso, meu Gana? Na verdade, estou na frente. Está na frente. Estou priamo. O Natal, como é que foi? Natal estive em casa, sozinho. Bro. Epá, Natal tem que passar sempre em família. Você também esteve sozinho em casa? Não, isso não é para revelar aqui, mas Prontos. passamos, né? É mais uma edição do podcast da Lusofonia, quarta edição. Como disse aí o meu Ngana Kosh, daqui é um Ngana Moanha, estamos sempre acompanhados um ao outro. E desta vez são figuras ilustres na nossa mesa, no nosso sofá. O sofá preto mais famoso de Moscovo, pelo menos para os lusófonos. Governantes do país. Temos aqui duas figuras ilustres. Temos aqui o executivo, então, formado. Temos aqui o presidente e temos também o ministro. Mas é claro, como sempre, deixamos sempre a apresentação dos nossos convidados para eles mesmos. Então, vamos começar pelo presidente ou então pelo ministro? Como é o podcast da Lusofonia, eu penso que podemos dar primazia, né, a um país convidado, não é? Porque a palavra deve ficar para o presidente. Não. Em suma, É o respeito, a o maioria presidente. não é são angolanos. Não é? Ok. Temos aqui o ministro que é da Guiné-Bissau, podemos dar essa primazia para ele mesmo fazer a apresentação, sim? Ok, então eu vou usar deste momento, né, para outorgar esse espaço ao presidente. Eu sou o presidente, temos que respeitar a hierarquia. Então eu passo. Bom, eu sou o Sebastião Mateus. A maioria das líderes estudantis conhece-me como Enzo Mateus, não é? Tornei-me presidente dos estudantes angolanos em Moscovo neste ano, 2024. Servi como vice-presidente durante 2 anos no consulado de Samuel Malansky Sendo, a quem tenho uma grande admiração. Portanto, nos dias de hoje sou eu o presidente, não é? Estudo Relações Internacionais e Ciências Políticas. Sou comentador de TV, escrevo artigo para jornais, comentei a rádios. E prontos, né? Neste momento sirvo aqui em Moscovo como presidente dos estudantes angolanos em Moscovo. E pronto, é isso, né? A carótica apresentação que eu tinha que fazer. Boa. Então, ministro. Oficialmente José Fernando Sambu. José Fernando Sambu, orgulhosamente da Guiné-Bissau, porque muitos me confundem e dizem que eu sou da Nigéria. Mas sou guinense, sou da Guiné-Bissau. Também já fui estudante, né, em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Esse foi no meu primeiro mestrado, né, na Universidade Presidencial, Ranchis. No meu curso, né, bacalaureado que dizemos, né, eu fiz gestão com estudos aprofundados em língua estrangeira e disciplinas jurídicas. Agora estou a tirar um outro mestrado em estudos regionais estrangeiros. Estou a estudar a Rússia, nos países comunidade de países independentes, que dizemos assim. E atualmente em Congresso Internacional Africano sou responsável responsável do Departamento das Relações com Autoridades e com as relações dos países africanos, e coordenador do projeto de Casa Africana na República da Chechênia e assistente para assuntos relacionados à África, a República da Chechênia.
Então, basicamente é isso, né? É uma honra ter É Luís um aqui. multifacetado. Parece que estamos aqui É com básico. multifacetados, né? Isso é Escrevem básico. artigos, comentam Esse jornais, pai é grande. Esse pai é grande. outros são assessores. É, muito, muito. Mas relativamente à questão das relações humanas, né? Disseste que normalmente confundem-te com o nigeriano. Ah, bem, eu não sei porquê, mas acho que isso devido ao facto que estou inserido nessa comunidade e, e basicamente, né, muitos amigos da Nigéria e epá, bom, não sei porquê, mas Ok. se calhar pode ser essa uma das razões, né? Pode ser uma das razões. Mas em termos de números de pessoas com quem te relacionas diariamente, Diariamente? diariamente, tem mais pessoas tipo da Nigéria ou Ou da lusofonia. ou da lusofonia? Ah, de certeza, os nigerianos. Os nigerianos? Porque antes eu não vivia aqui em Moscou, né? Ok. Então, quando eu vim para Moscou, se calhar, assim, dizemos, a minha cruzeinha, né, o meu círculo, né? Acho que tem mais nigerianos, Mas acho que isso é devido aos negócios e os outros projetos, né? Ok. Não, Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem uma questão aí, a origem do nome ministro, de onde é que vem? ok. Bom, essa foi de uma longa data, né? Desde quando eu estava na liceu, no país. Isso, ok. Que sempre diziam, epá, esse gajo vai ser o ministro, esse vai ser o diplomata, esse vai ser o presidente. Então fui ali onde é que tudo começou. E acho que também depois com o trabalho, eu já fui, né, presidente da Associação dos Estudantes Africanos, na cidade onde é que eu vivia. E depois fui presidente da Associação de Estudantes Estrangeiros daquela região, foi em Astrakhan. E na altura trabalhava numa organização, podemos dizer, né, uma associação, mas não é uma organização que foi criada pela iniciativa da presidente da Rússia, mas tem a camada juvenis. Então, na altura, eu era заместитель координатор, né, tipo vice, o vice-coordenador daquela organização para a área juvenil, né? É uma organização que trabalha mais nos aspectos sociais, então foi assim que o nome começou, desde o país, né? Desde o país, os que já me conheciam desde o país, então foi assim, ministro. Era uma espécie de presságio, Já né? estavam a prever. Estava a E prever. hoje está Básico, aqui, mas vai ministro ser, e o camarada presidente. É verdade, camarada presidente. Eu tenho uma questão relativamente à tua pessoa profissional, porque o pessoal não tem assim tantas informações, né? Mas no quesito profissional, estou a falar exatamente da comunidade que tu presides aqui, que é a nossa comunidade, né? Meu presidente. O ministro falou sobre ele coordenar um departamento que exatamente está mais associado a questões sociais, né? Que ele era vice-presidente. E um dos nossos maiores problemas também na camada estudantil angolana são questões sociais, né? Como é que é esse desafio de lidar com as questões sociais que já são acarretadas de Angola para aqui e gerir esse pessoal de Moscou, sendo que é a maior comunidade dos angolanos dentro da Federação da Rússia? Moscovo hoje em dia, como bem disseste, é a maior comunidade de angolanos cá na Rússia. Sobretudo, estamos aí agora a debater-se como também uma das maiores comunidades africanas cá em Moscovo. Okay. Sobretudo, não é? E possivelmente no futuro poderemos então concorrer com uma das maiores comunidades angolanas na Federação africanas na Federação da Rússia, não é? Agora a Federação da Rússia disponibiliza 300 bolsas. Okay. Das 300 bolsas, na sua maioria, os estudantes escolhem Moscovo como primeiras opções, não é? Daí as universidades estarem a receber muitos estudantes, portanto, angolanos. Nesse caso, estudantes angolanos virem para Moscovo estudar. E como bem disseste, temos tido muitos desafios, não é? Porque cada um vem com o seu comportamento,
seus hábitos e costumes, não é? E tem sido difícil, mas nós temos estado preparados para enfrentar estes desafios e congregar todos naquele que são os objetivos primários, que é a formação e realmente receber a educação que vemos cá buscar. Porque parece mentira que nos últimos tempos os estudantes, sobretudo angolanos, a camada africana, não é? Vê a Rússia como uma espécie de refúgio, não é? Portanto, antes tínhamos a França, a Alemanha como uma espécie de refúgio para os jovens africanos, mas nos últimos tempos nós temos visto, sobretudo angolanos, que é a camada juvenil que eu mais conheço, que vem à Rússia como uma forma, por exemplo, também de emigrar, não é? Encontrar formas de sustentabilidade. E esses estudantes vêm com muitos problemas, por exemplo, sociais, não é? Encontra-se aí aquele conflito entre estudar ou trabalhar, não é? Portanto, temos tido vários desafios nessas espécies, não é? De, por exemplo, faltas excessivas por parte dos estudantes, porque os objetivos são inconfessos, não é? Portanto, colocando em frente o objetivo primário, que é os estudos, mas depois enquadra-se, portanto, em trabalhos e depois vai tendo dificuldades. Portanto, nós como presidente temos aconselhado, temos gerido essa comunidade e temos encontrado jeito para avançar esses obstáculos. Graças a Deus temos tido sucesso, daí termos muitos estudantes angolanos com diplomas vermelhos nos últimos tempos, não é? Mostrando que realmente o trabalho está a ser feito, está a ser acatado pela massa juvenil africana, sobretudo angolana, que cá está a residir em Moscou. Muito bem. Olha, eu faço essa questão, mas agora eu podia ser até mais específico porque fui muito abrangente. É exatamente sobre a questão relativamente às questões sociais, exatamente financeiras. Sabemos que no país de origem, o nosso país, enfrentamos uma situação económica e financeira não muito boa atualmente e esses desafios de alguma forma acabam por se repercutir dentro daqui da comunidade quando vêm para estudar, porque de alguma forma precisam de sustento enquanto estiverem aqui, e a maior parte das pessoas que vêm para aqui estão exatamente em condições financeiras não muito favoráveis para se manterem de forma digna, digna mesmo por aqui. O que eu questiono é, nós temos um grupo do WhatsApp, acho que tem umas 400 a 500 pessoas, não sei se reduziu, haviam feito uma limpeza, não sei como é que da foi UEA fez a limpeza. mas pronto, então, eu ia dizendo, então, quando eu vejo as questões de campanhas de ajudas para os estudantes estrangeiros, parece-me mais numa perspectiva de reacionária, de forma preventiva. Quais são os objetivos? Os objetivos não diria, mas quais são os planos definidos preventivamente para lidar com a situação desses desafios que vocês vão enfrentar nos próximos anos? Prontos, tu estás a enfrentar agora, mas aquele que vem depois também poderá enfrentar. Então, quais são as linhas mestras que definiram para que possam, então, lidar com essa situação no futuro? Olha, nós, a UEA, temos criado estratégias para mitigar os efeitos dessas problemáticas, não é? Portanto, desde que o INAB, o Instituto Nacional de Gestão de Bolsa de Estudo, para melhor ser específico ao ministro, Angola até 2018 enviava estudantes aqui e financiava a sua própria bolsa, ou seja, o estudante vinha com um bilhete de passagem pago pelo governo e durante a sua formação aqui o governo dava $750 a este estudante todos os meses. A este estudante. Só que em função da crise mundial, não é, que foi afetando os países, sobretudo os africanos, aqueles que não têm uma economia forte, não é? Angola foi um desses países afetados. Portanto, na entrada do presidente João Lourenço ao poder, o presidente João Lourenço entendeu que as bolsas de estudos eram muito, portanto, pesavam muito aos cofres do Estado. Decidiu cancelar essas bolsas em 2018, mas ainda assim a Federação da Rússia continuou a mandar estudantes aqui, não é? Portanto, é aquilo que eu disse, na esperança do jovem encontrar uma educação ou uma perspectiva de desenvolvimento da sua vida, os jovens foram estar aliciados com essas bolsas até os dias de hoje e têm vindo aqui, não é? Muitos deles têm famílias com condições financeiras, mas nem todos têm a capacidade financeira para sustentabilizar os seus estudos durante 5 anos, não é? Ou 4 anos, outros 3, outros 2, dependendo do grau, né? Portanto, temos recebido sim muitos pedidos de ajuda. Recentemente temos ainda aí uma campanha circular que temos feito todo o esforço necessário para dar solução a esse tipo de problemas.
E a UEA tem criado políticas para mitigar esses efeitos, não é? Esses efeitos os nefásticos diante da nossa comunidade. Portanto, tivemos a reunião de fim de ano, onde decidimos que cada universidade, não é? Um comunicado poderá sair muito em breve, está a ser trabalhado esse comunicado, que todas as universidades onde há angolanos poderá instalar sistema de cotização, não é? Vamos instalar aí um representante, não é? Ou um presidente, e os estudantes vão pagando uma cota de 250 mês, não é? Vamos imaginar se são 20, 250 a cada, poderemos ter aí 2.000, né? Então, no final dessas contas, dessa cotização, no final do mês, as universidades vão colher esses valores e vão entregar, então, na direção da União dos Estudantes Angolanos em Moscovo. Portanto, fazendo essa dinâmica todos os meses, nós poderemos ter uma caixa sustentável para dar soluções a esses problemas que vão surgindo diante da nossa comunidade. E quando nós temos tido situações do gênero, nós procuramos nossos tradicionais parceiros, não é? Que possam nos dar apoio diante dessas situações, porque são situações bastante complicadas. Temos estudantes, por exemplo, que precisam de 200 mil rublos, 300 mil rublos. Só a comunidade estudantil não consegue dar solução a esses problemas. Portanto, nossos tradicionais parceiros têm nos dado apoio, não é nem sempre, mas temos algumas vezes encontrando tais apoios. E essa caixa que nós estamos a construir agora, da União dos Estudantes Angolanos em Moscovo, aquela cotização que as universidades vão dando, poderá dar sustentabilidade às nossas finanças e, sobretudo, dar soluções aos problemas que os nossos estudantes vão vivendo, não é? Até agora são essas nossas políticas e, portanto, as soluções que podemos entregar às nossas comunidades. Eu acho que também a Guiné-Bissau faz o mesmo, porque sei que o Congo faz e outras comunidades africanas radicadas aqui em Moscovo têm procedido, né? Só para não fugir do assunto, em falar em bolsas, a camarada presidente não acha que essas bolsas que a Federação Russa oferece é meio arriscada? Porque, tocando neste tipo de assunto, né, já que o Alberto fez menção a situações que vivenciamos, não é, porque eu também presencio, de vários estudantes com necessidades maiores e nós estamos lá para poder dar aquele suporte. Sei que não é muito, mas temos, se nós temos, ou seja, conhecemos também, né? Nós vamos tentar ajudar. Mas não acha que esse tipo de bolsa principalmente manda em massa 300 estudantes, 400 estudantes? É muito. E eles vêm para cá e depois acabam por passar esse tipo de necessidade. Então, falaste também de parceiro. Será que o governo angolano ou a embaixada tem noção desse tipo de situações que os estudantes estão a vivenciar? Bem, sempre que vivemos situações do gênero, leva-nos a refletir sobre se há necessidade de termos uma estratégia nova para essa parceria no ramo da educação, né? Porque o grande problema, até certo ponto, não é o estudante chegar aqui e padecer, por exemplo, de uma ajuda para uma cirurgia ou uma situação que ele esteja envolvido, que precisa de dinheiro. O grande problema é o foco dos nossos estudantes, não é? Eles trabalham 12 horas por dia, porque a Rússia tem essa problemática, né? Por exemplo, os trabalhos de call center, casas de aposta, trabalha-se 12 horas. Portanto, são horários bastante longos para um estudante que veio buscar uma formação de qualidade, né? E sempre que temos situações de apoio, de ajuda, nós temos contactado, principalmente as nossas autoridades, para fazer uma reflexão se há, na verdade, essa vantagem, se há a vantagem de continuarmos a fazer essa parceria, ou as autoridades angolanas tinham que adaptar mecanismo para dar sustentabilidade aos estudantes que cá vêm, né? Porque 300 estudantes vindo para a Rússia é uma vantagem grande para o Estado angolano. Não é uma grande vantagem para o Estado angolano, porque são 300 jovens que poderiam estar, talvez, fora do sistema de ensino, porque Angola não tem infraestrutura universitária suficiente para acolher toda a massa juvenil que quer entrar a uma universidade. Portanto, a Rússia facilita-nos muito. E temos constatado, temos perguntado ou conversado com as nossas autoridades que é necessário encontrarmos mecanismo ou para financiar os estudantes que virão no futuro, não é? Ou reduzir o número de bolsas de estudos dada aos estudantes angolanos. Portanto, todo mundo quer estudar, isso é um facto. Mas se continuarmos a entregar 300, 400, o número de estudantes também que poderão enfrentar problemas são grandes, não é? Exato, Por quanto maior é o número, aí também maiores são as dificuldades ou os números duplificam-se, né? Dos estudantes que precisam de apoio. Portanto, as nossas autoridades têm dito que vão trabalhar
em mecanismo para facilitar ou a integração econômica desses estudantes, não é? Talvez no futuro possamos ter aí o INAB a financiar de novo, não é uma promessa, porque o país está sem dinheiro, isso é a resposta que nos dão sempre. Ou encontrar uma forma de reduzir a bolsa não será a melhor solução, não é? Porque o financiamento, essa bolsa é muito vantajosa para o Estado angolano. Agora, a forma que nos é entregue essa bolsa, com o estipêndio que nos é dado, não satisfaz, não é? O bolso do estudante que precisa de um pão à mesa, um leite à mesa e pronto, não é? Até o momento o que tem nos dito é que, portanto, as autoridades angolanas não conseguem encontrar mecanismo para mitigar os efeitos negativos que temos tido, não é? Mas Correto. Bom, eu, ministro, na Guiné-Bissau acontece a mesma coisa. As bolsas como é que são feitas? Como é que o ministro também veio cá parar? Bom, antes de tudo, eu gostaria de frisar que em África todo o problema é igual. O problema que se vive em Angola é o mesmo problema em Moçambique, em São Tomé, na Guiné e os outros países. Pode ser que os aspectos dos problemas podem ser um pouco diferentes, mas há certas semelhanças no que se refere a questões de como bolsas de estudo, né? Porque o maior problema que eu aqui posso constatar é que não é o número, né, da bolsa que a Federação Russa disponibiliza para os países da África. Porque já assim, receber 300, né, 300 bolsas de estudo já é uma... isso significa muito. Porque eu lembro, na altura, a Guiné-Bissau recebia algo como 52. E depois houve um acréscimo, né, nesse número. Acho que agora é 75, se não me engano. Mas o maior problema que eu aqui poderia invocar são as burocracias e corrupção que às vezes acontece em certos países da África no que se concerne o processo da seleção, né, e como gestão desse processo. Porque no país, né, acho que na Angola existe um instituto, né, que coordena todos os processos da Bolsa, que certamente em todos os outros países também existem. Acho que uma das razões, né, dos estudantes ao virem para a Rússia e depois começaram a estudar e ao mesmo tempo a trabalhar é o facto que nós sabemos qual é o custo da vida aqui na Rússia, sobretudo em Moscou, que não é barato, é muito difícil, né? Viver e estudar em Moscou, sobretudo os que estudam a conta própria, isso é uma outra história. Mas os que estudam a conta a custo do Estado, né? Os bolseiros, não sei se muitas das vezes, no caso da Angola isso acontece, mas no caso da Guiné é raro, né, encontrar um estudante bolseiro tipo que usou dessa como que eu posso dizer, daquela oportunidade para estudar tipo a conta do Estado para se emigrar ou fugir para um outro país ou deixar de estudar e focar só no trabalho. Acho que não vou dizer que não existe, mas é um aspecto muito raro. É um aspecto muito raro, sim. Mas eu diria que aqui o maior problema que podemos colocar não é a quantia, né, da bolsa que a Federação da Rússia disponibiliza para os países da África, mas é a forma como esses processos são gestionados no seu topo, né? Porque se recebemos essa quantia, né, e só na própria forma da seleção, se for uma seleção injusta ou não equitativa, então vamos ter série de problemas que, fim ao cabo, vai ser a própria associação dos estudantes, né, que vai carregar todo esse problema, porque é muito problema que não vamos poder reportar ao Ministério da Educação e, fim ao cabo, isso só fica como ao cargo do presidente das associações de base, né? Então eu diria que
apesar de que o problema que existe em África, em diferentes países é iguais, acho que há uma certa semelhança, né? Há uma certa semelhança no sentido do que o presidente estava a dizer. Que, por exemplo, o estudante a vir estudar estão a precisar o aspecto financeiro, o aspecto econômico, sociocultural, pode até ser. Mas não no seu todo. Muito bom, muito bom. E como é que vocês assim, podem definir o vosso país? Em 3 palavras, né? Como é que o ministro defende a Guiné-Bissau? Bom, a Guiné-Bissau, para começar, eu diria que é um país muito rico no que se refere ao aspecto cultural, muito rico culturalmente. É um país, podemos dizer, há uma coesão, né, social. E é um país turisticamente rico. Então, essa seria a minha definição. Camarada apresenta. Angola é um país grande e belo? Sim, Angola é um país Alto grande, rico. é belo, é grande e tem riquezas, não é? Riquezas em recursos minerais que precisamos explorar ainda muito e precisamos de quadros para fazer essa exploração, não é? Há uma aposta muito reduzida na formação de quadros, não é? Daí eu dizer que o número de 300 bolsas que são enviadas à Rússia é vantajoso para o Estado angolano, né? Portanto, precisamos de formar quadros competentes, não é? Pessoas competentes para ocupar diversos cargos no nosso país e desenvolver o nosso país nos aspectos que é urgente ter esse desenvolvimento. Portanto, são esses quadros que estamos aqui na Rússia, nesse preciso momento, a formar-se, mas precisamos voltar urgentemente para desenvolver Angola, não é? Relativamente à Guiné-Bissau, eu gosto muito da Guiné-Bissau, é da música. Conheço lá Manecas Costas, é um monstro da música africana. Canta muito com angolanos, gosto muito. Tabanca Jazz, né? Tabanca Jazz também. Dizem que são a Guiné-Bissau, culturalmente a Guiné-Bissau é mesmo forte. Angola também, claro, né? Não posso deixar de dizer que Angola é um museu da música africana, né? Temos aí também grandes monstros da música. Mas a Guiné-Bissau gosto muito de Manecas Costas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ministro, não sei se prefere que chame ministro ou José. Tanto faz. Ou Noite também, né? Tanto faz. Mas, normalmente, relativamente à questão, estamos a passar agora para a questão do empreendedorismo, que o camarada Enzo também ajusta-se aí, e já vou dizer porquê daqui a nada. Eu ia dizendo, normalmente as pessoas, quando vão empreender na primeira fase, é uma questão intuitiva. Depois da intuição, apresenta-se a ciência para conseguir dar andamento àquilo que alguma vez pensou, certo? Mas depois existem motivações que determinam esse empreendedorismo. Sim? Existe então a motivação contextual, né? Que é normalmente definida pelo período em que tu estás a viver. Imagina, tu estás desempregado, estás algum tempo sem emprego, e depois entendes que afinal na esquina, se montares aí uma barraca, os teus vizinhos vão lá comprar cerveja. Então isso é contextual, né? Vai depender do contexto. E depois tem aquela motivação profunda, né? Que é, eu pretendo empreender não apenas porque no presente quero mudar alguma coisa, né? Definido pelo contexto, mas quero mudar, por exemplo, uma geração na totalidade. Eu quero, por exemplo, que até a minha 5ª geração ainda consiga dar continuidade àquilo que eu construí, né? Então, o que te motivou a empreender foi uma questão de subsistência, que é aquela que é mais contextual, ou então é aquela profunda que pretendes que a tua 5ª geração ainda diga, essa empresa é do meu tataravô, eu estou na 5ª geração e ainda estou aqui. Bom, se calhar eu posso concordar contigo, né? Plenamente concordo contigo. Mas o objetivo principal, né,
da criação de qualquer que seja negócio, do meu ponto de vista, bom, em certas causas, né, pode ser como disseste, constitucional, né, mas eu diria que qualquer negócio, né, tem como objetivo suprir as necessidades do povo, de pessoas ao redor. Porque é só assim, isso vai ser um elemento principal para que o negócio se mova à frente, né? Para que cresça. Né? Sim, porque isso também eu diria que se calhar é um dos aspectos primordial, né? No empreendedorismo, a inovação. Ok. Por quê? Porque se vimos hoje os maiores empreendedores, né, do planeta, o que lhes diferenciam é a inovação que muitos, né, trazem trouxeram para o próprio como negócio. No caso de Elon Musk e mais outros, né, é a inovação. Bem, muitas das vezes isso acontece, tipo, eu estou a trabalhar, mas não gosto de trabalhar de 9 às 10, então eu preciso de criar um certo negócio para que eu possa sentir-me mais livre, né? Isso acontece. Mas acaba por ser ao contrário, quando o negócio é teu, trabalhas muito mais. Sim, porque no fase inicial acho que é verdade, porque Você tem casa, não, isso mas está a pensar, por exemplo, é verdade, como é que eu vou pagar o salário? É verdade. Como é que eu vou lidar com os impostos? Como é que eu vou lidar com o contabilista? Como é que eu vou lidar com a questão da segurança? É muito difícil, não vou mentir. Há certas vantagens, né? Trabalhar 9 às 10, há uma certa vantagem. Há certas vantagens. Abrir o seu negócio, de uma certa forma, também Também há uma certa há vantagem, mas tens que estar preparado para as desvantagens. A desvantagem é que todo o tempo esse negócio é teu. Tu vais ter que focar e pensar, criar as estratégias, tipo inovações, né? Então isso requer tempo, criatividade e muito mais. Boa. Olha, vou aproveitar essa deixa para estender uma questão para os dois, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm algo em comum, além da questão de relações internacionais e essa coisa toda, que é a questão do entretenimento, né? Um é inerente à sua cadeira e outro escolheu exatamente fazer esse negócio, né? Ou embarcar para esse negócio. Eu estou a falar do negócio de entretenimento, né? Diz por aí, há uma velha máxima que quem trabalha por prazer, né? Trabalha todos os dias e nunca está de férias, né? É como se estivesse de férias do próprio trabalho. E o que é que lhes motivou, por exemplo, eu vou dizer especificamente ao Notes, porque eu o conheci exatamente pela questão relativamente à indústria do entretenimento. Aqui na Rússia podemos chamar a indústria do entretenimento, né? Seja específico. Então o que é que lhe levou a ir para a noite, sendo que eu sei que tu não bebes, não fumas, não bebo sumo, não bebes sumo. Pronto, mas estás sempre a nos vender cerveja. Esse é o meu hobby, né? Eu sou hustler, né? Eu sou hustler. Então, É visionário. Eu sou hustler, porque eu como tudo isso, né? Quando você criar o que as pessoas precisam, isso já é negócio. Esse é o negócio que vai te dar tipo fins lucrativos, vai ser rentável. Não só criar negócios baseando nas suas emoções. Tipo, hoje eu acordei, estou sem dinheiro, né? Vou começar a vender cuca direita à esquerda. Que de certeza vai ser um negócio rentável, porque a Angola, todos gostam da cerveja. Isso eu vi que muito. Não é consensual. É consensual. É consensual. E os da Guiné também. E os da Guiné também. É consensual. Mas só que em termos de números, vamos ver que em Angola existe um número mais elevado de pessoas que consumem cerveja, nesse caso. Não sei porquê, mas é. Mas também porque exatamente em Angola existem várias indústrias. Existem várias indústrias da área de produção de bebidas, no geral. Né? E
acho que entre as 10 africanas, nós provavelmente devemos estar em terceiro ou quinto. Em termos da produção. Em termos de produção. Tigre é vossa, né? Tigre Tigre, também Cuca angolano. e depois Eca, Eca. local. Ok. Então, tinha também a Luandina, mas Uau. a espuma espumou. Na Guiné por acaso existia, que é Pampa. Pampa. E a Pampa, nos anos assim anteriores, era uma das cervejas tipo mais famosa da Guiné. Ok. Mas depois, os nossos pais, né, os portugueses, que não gostam, importam, né? Costumam tipo agora vender Super Bowl, Bowl, Sagres, Sagres. Cristal. Também tem em Angola. Tem também. Tem. Mas não já, se falam como. já perderam expressão. Isso Uau. teve muita força há coisa de uns 14 anos atrás. Estás a ver? Uns 14 anos agora atrás. Acho que Super Bowl, eu não bebo, mas tipo, conheço as bebidas muito bem. Todas as bebidas eu conheço muito Faz bem. parte Quem da vende vida. tem que. Até Exatamente. faz parte do meu Em negócio. falar em business, é só aqui na Rússia ou também já tens algum investimento ou negócio na Guiné-Bissau? Bom, na Temos que Guiné. pensar no desenvolvimento sustentável do nosso país. Não, na Guiné, ainda até o dado momento, eu podia dizer que agora não, por enquanto. Posso dizer assim. Mas já nos outros países, no caso da Nigéria e da África do Sul, que agora também fechamos. Mas há projetos para a Guiné e mesmo para a Nigéria e a África do Sul. Boa. Nesse caso, o ministro tem aqui na Rússia, tem na Nigéria, certo? E outro país para mais. Dizer que eu tenho aqui na Rússia não seria uma palavra. Nigéria, Eu questionei África isso do Sul. porque criando negócios ou empreendimentos ajuda também a mitigar o desemprego no nosso próprio país. Isso é necessário. Sim, isso é necessário. Acho que é primordial, tipo, revolucionar o setor privado, né? É uma das necessidades que hoje dos países africanos, tipo, precisamos de revolucionar o setor privado, porque o Estado não vai te dar o dinheiro que tu queres. Certo. É o setor privado. E nenhum país, porque há muitos, tipo, quando concluírem o estudo, quero voltar para o país, quero trabalhar no Ministério das Finanças, sei lá, mas, fim ao cabo, o Estado não tem lugar para todo mundo. Exatamente, não tem lugar. Isso, mesmo ao pensar, tipo, é incrível pensar que o Estado é obrigatório a dar trabalho para todos. O que é certo, o Estado tem que criar as condições para que o setor privado empregar as pessoas. Boa. Enzo, então, eu ia dizendo que vocês têm algo em comum e acabamos por concluir que sim. Então, a questão relativamente à produção de eventos para a comunidade angolana, que são eventos que normalmente são direcionados, né? Os eventos da UEA, por inerência de funções, acabou por embarcar, né? Mas onde é que pega essa experiência? Foi da presidência do Malange? Bem, com o Samuel, nós, principalmente. Ou já davas reps em Angola? Sim. Eu venho de um grupo já de organizações de eventos. Né? Ok. Desde Angola. Desde Angola já fui um rapaz assim, meio extrovertido, né? Gostava de. Eu fazia parte de um grupo de eventos, a família Winner, né? A família vencedora. Muitos deles estão aqui na Rússia também a continuar os seus estudos e trabalham comigo, né? Eu sou daqueles que não é que seja um homem ligado àquilo que em Angola se diz nepotismo. Mas eu gosto de trabalhar muito com pessoas que já conheço, né? E então, desde Angola, já fomos pessoas que organizávamos muitos eventos. Principalmente festas, né? Aquilo que são as raves. Organizávamos muitas noites, mas depois eu vim para aqui, né? Vim para cá, para a Rússia, fazer a formação, e muitos dos meus amigos também, em função daquilo que o passo que eu dei na vida, também inspiraram-se e chegaram também até cá, né? Portanto, essa experiência trago de Angola, mas também o Samuel Malange, que sendo o ex-presidente da UEA,
passou-me muita experiência. Bebi muito dele. Não é? Contribui então. Contribuiu bastante naquilo que sou a pessoa que sou hoje, né? E muitas das vezes quando me encontro com o mesmo elogio, faço esse elogio a ele porque, portanto, precisamos ser o suficientemente humildes para dizer que o outro ajudou-nos. Não é preciso dar rosas enquanto estão de pé. Ajudou-nos e pronto, hoje sou o presidente. Claramente que quando Samuel era o presidente não tínhamos muitos eventos igual que estamos a realizar nos últimos tempos, não é? Porque existia talvez uma direção diferente da minha, né? Uma visão É diferente. uma visão diferente, uma política diferente. João Lourenço não tem sido igual ao José Eduardo Santos, né? Igual. Mas pronto, bebi do Samuel e essa veia, portanto, de organizar eventos, não só festas, como organizamos conferências científicas, eventos culturais e terminamos aí com o desporto e a gala, vem desde Angola, não é? Tenho Muito essa bom, experiência de organizar eventos desde Angola. E os meus amigos, que eu disse que chegaram também cá e gosto muito de trabalhar com eles, passam também essa visão de organização. Temos aí também o nosso vice-presidente, que tem tido uma visão bastante abrangente no que concerne a organização de eventos. É ele que muitas das vezes os eventos da União dos Estudantes Angolanos coordena, não é? Portanto, os que trabalham estão sempre por trás, né? O Francisco Burica. O Francisco Burica, certo. Bom rapaz. É um rapaz que tem dado o suporte necessário para as organizações dos eventos que vamos realizando. Portanto, o trabalho em equipa vai dando resultados que temos tido na nossa comunidade, né? Muito bom. Muito bom. Muito E bom. como é que consegue equilibrar essas diversas funções, não é? Presidente, tem um lado acadêmico, tem a função também das festas. Como é que consegue equilibrar? Qual é uma dica, presidente? Bem, quando se tem vontade, tu consegues gerir tudo, não é? Quando se tem vontade, tu consegues gerir tudo sem qualquer problema, não é? Quando servi como vice-presidente, na altura eu já comentava para um programa de rádio, de ponto convergente, não é? Aos domingos falávamos sobre política internacional, africana, sobretudo. E na altura aquilo já me tirava muito, já me roubava muito tempo, não é? Tornei-me presidente, também entrei no mesmo ano que tornei-me presidente, não, um ano depois, tornei-me um estudante de mestrado, não é? O mestrado, como o ministro sabe, precisa produzir muitos artigos científicos também, né? Certo. Precisa participar muitos de conferência, produzir artigos científicos. E nesta mesma época, torno-me também comentador de televisão, não é? Portanto, eu não consegui, chegou a uma altura que já não estava a conseguir gerir tudo, não é? Então tive que deixar a rádio, não é? Dar primazia principalmente à televisão, comentando assuntos relacionados à política internacional, estudando e sendo presidente. Isso dá jeito, isso, porque tem, que eu disse no princípio, tem uma equipa por trás de mim que trabalha muito para que tudo. Mas a questão também mas- da delegação de tarefas. É, né? delegação de tarefa. Temos Para uma não concentrar o poder Exato, todo a em uma mim, única fica pessoa. aí uma pessoa subcarregada. Temos o secretariado da União, que é muito bom, nesse momento liderado por uma menina, né? Eu também sou uma pessoa que inspiro-me um pouco no presidente João Lourenço, não é? Dou muito, confio muito nas mulheres e dou cargos de grande relevância às mulheres. Adão também confiou. Até lá, já Bem, Adão também confia. Sansão Agora também. Sansão é o da Dalila, né? discute-se muito. Até que perdeu o cabelo. Discute-se muito agora a questão da paridade do gênero, né? Dar poder às mulheres, engrandecer as mulheres. Em África precisamos disso. Mas isso, na verdade, já aconteceu há muito tempo. Já. Na Etiópia, quando o reino em si da Etiópia era governado por uma rainha. A rainha do sul, Od Sabá, não sei se conhece essa história. A Etiópia em si era governado apenas por mulheres. Para mulheres. Depois, quando conheceu já o Engana Salomão. Ngana Salomão, aí a história foi mudando. Exatamente. Pronto, então, olha, aproveitando essa deixa relativamente à questão de paridade, à questão de política internacional africana, né? Eu gostava de fazer aqui uma questão bastante pertinente que anda aí a me fazer uma confusão. É exatamente relativamente à paridade de género e também a questão do tráfico de influências. O Enzo há pouco tempo falou exatamente sobre o nepotismo, né? E eu gostava de correlacionar a minha questão relativamente à agenda africana, à agenda da política africana atual, né?
na maior parte das vezes, é muito baseada naquilo que as convenções internacionais, onde nós não temos tanto poder, acabamos por seguir. E eu gostava de questionar o seguinte: quando a política internacional dos países que dominam o mundo, se assim podemos chamar, países que dominam o mundo, embora que nós, todos os Estados soberanos estão em igualdade, mas isso é uma questão meramente jurídica, se assim podemos dizer, né? É a questão relativamente à soberania. Mas eu gostava de questionar o seguinte, Enzo e o meu amigo ministro. Nós temos uma agenda que é baseada em países que já são super, hiper, mega desenvolvidos. Por exemplo, a agenda da ação climática, né? Vocês acham que a África, nessa altura, que não produz tanto, devia também seguir a questão da proteção do meio ambiente, da questão relativamente ao clima, por exemplo, energias renováveis? Eu vi aí os americanos investiram em Angola, a questão acho que é de energia eólica, uma coisa assim. Mas por que seguir uma agenda internacional que favorece mais os que já produzem mais e nos tornam mais dependentes dessas pessoas? O que é que vocês acham que isso acontece? E por outra, eu gostava também de acrescentar uma questão, que é exatamente a mudança dos conceitos e depois sobra para a África sempre. Por exemplo, a questão relativamente ao tráfico de influência. Hoje em dia, lá na Europa e nos Estados Unidos chamam lobbies. Né? Hoje em dia lá chamam lobbies. E a África continua sendo o tráfico de influência. E para alguns países até passível de crime. Então, essas mutações que de alguma forma são muito mais rápidas nos países desenvolvidos e depois muito mais lentas nos nossos, acabam por ter assim um efeito negativo a longo prazo, porque não é a curto. A curto prazo é sempre, preciso reunir com dono, por exemplo, da Tesla, um lobby, né? Aí funciona, mas agora, a longo prazo, para nós africanos, principalmente para aqueles novos líderes que estão a nascer, que são os líderes da juventude, por exemplo, vocês aqui, né? Você também. Lideram uma. Não, eu só lidero aí uma como ele já disse, está na frente. Quem sabe se amanhã vai ser. Então, essa questão relativamente à mudança de conceitos e a definição de políticas que algumas vezes não se encaixam no contexto africano que se vive atual. Como é que vocês acham que daqui as próximas lideranças jovens, né? Se podemos chamar jovens em África, agora quem tem 45, 50 também é considerado jovem, mas isso é porque a camada atual, que o núcleo do poder, né? Assim, o núcleo do poder forte, são ainda a maior parte os independentistas, né? Que são pessoas com 70, 80 anos e ainda estão por aí. Então, esses desafios dos novos líderes africanos, principalmente a mudança de contexto, a mudança de conceitos, assim está correto, e a questão relativamente à agenda internacional, mesmo não estando contextualizada com a situação africana atual. Como é que vocês olham para isso? Ministro, vai começar? Não, sempre a preferência para o presidente. Bom. Bem, a África, ou seja, as mudanças climáticas, por exemplo, ou agendas das Nações Unidas para o combate ao terrorismo ou branqueamento de capitais, são problemas que afetam o mundo todo, não só, portanto, os países africanos. Portanto, a agenda climática, por exemplo, o Acordo de Paris e outros acordos que foram surgindo ao longo dos tempos, devem ser cumpridas tanto para aqueles que não causaram o problema, tanto por aqueles que causaram o problema. Porque se, por exemplo, o que a China, ou os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a Índia, os países que têm muitas indústrias, poluíram, né, e causaram aquele gás de efeito estufa que estamos vindo a viver as consequências. As consequências dessa poluição chegou até Moçambique, com o ciclone Idai. Não é? As consequências dessa poluição chegou até Angola, no Cunene, com a seca severa.
ou na Somália, nesse caso. Portanto, a agenda climática não importa, eu sou daqueles que vêm dizendo, e essa discussão é levantada todos os dias. Não é? Quando se fala de cimeras de clima, portanto, temos aí a cimeira que vai acontecer, acho eu, no ano que vem, porque a última aconteceu no Dubai, né? Teremos outra cimeira do clima que vai acontecer provavelmente nos países africanos, aí na África Branca. E vai discutindo-se muito essa questão de que se a problemática do clima poderia levantar-se na sociedade africana, sobretudo, né? Porque a África não produz esses gases que vão causando os problemas climáticos no mundo. Portanto, e as respostas têm sido muito simples. Portanto, nós que estudamos relações internacionais somos considerados já especialistas em relações internacionais, não em climas, não é? Mas a resposta tem sido unânime, não é? Que não importa quem o causou, né, a problemática, todos nós poderemos sofrer caso não tenhamos ações no momento que possam mitigar os efeitos, por exemplo. Mas tu achas que deve ser na mesma proporção, à medida? Bem, eu tenho dito o seguinte: não haverá desenvolvimento em África se nós não dependermos daquilo que causa as consequências, não é? Portanto, é importante. Os países, por exemplo, tivemos revoluções industriais e essas revoluções poluíram muito o mundo, não é? E desenvolver com energias limpas gastar-se-á muito. Os Estados Unidos investiram bilhões dessa saída de Joe Biden da Angola, chegou-se ao acordo de investimento de bilhões em painéis solares para produzir energias. Portanto, se poderia ser na mesma proporção ou não, eu acho que todos nós teríamos que trabalhar a fim de encontrar o meio termo para poluir menos. Porque o mundo está a saturar-se, não é? O mundo está a saturar-se. Eu acho que 2008 a 2020 tivemos vários tsunamis, não é? Tsunamis, terremotos e assim sucessivamente. Portanto, se nós dizermos que os Estados Unidos devem poluir a 10% e a Angola também deve poluir a 10%, a Angola pode poluir a 60%, estaremos a castigar ainda mais o planeta. E as consequências poderão existir, não é? Portanto, antes de nós termos os problemas em Moçambique ou a crise no Cunene, não levantava-se muito a questão da poluição em Angola. Mas desde que o presidente João Lourenço tomou o poder, começou a levantar muito a questão climática. Começamos a plantar muitos mangás, né? Ouviu-se muito em Angola, ouve-se muito a plantar mangás para evitar as consequências que o clima vai dando já aí no sul de Angola. Portanto, respondendo à tua questão de forma rápida, se poderia ser todas na mesma proporção, eu acho que sim, não é? Porque se os Estados Unidos poluir 80% e Angola poluir 100%, não estaríamos a fazer nada, não é? Mas aí também surge uma outra questão, Enzo, e eu gostaria que tu esclarecesse também para o pessoal que está lá a assistir. Que, de alguma forma, se entendermos que proporcionalmente devemos garantir que essas leis dos fóruns climáticos internacionais devem ser implementadas de todos para iguais, nós estamos também a levar em consideração que retarda o processo de industrialização dos países africanos. Então, esse trade-off, como é que deve ser resolvido? Bem, os países mais fortes têm ajudado os mais fracos, principalmente quando assina-se acordo que podem ter desvantagem para os países em via de desenvolvimento. Portanto, quando assinou-se o Acordo de Paris, se a memória não me trair, né? Assinou-se o compromisso dos países desenvolvidos já, por exemplo, os Estados Unidos, a França e assim sucessivamente, financiarem a produção, né, de energia limpa em países em desenvolvimento, não é? Portanto, porque eles entendiam que se deixassem esses países que ainda não estavam desenvolvidos entregues à sua sorte, esses países poluiriam ainda muito o mundo e não estariam a fazer nada. Daí nós estarmos a ver todos os anos visitas de chefes de Estados europeus aos países africanos a investir em energia limpa, não é? Portanto, quando se faz um acordo, é claro que os países africanos mandam lá os negociadores, não é? Aqueles que analisam os acordos e vejam se é vantajoso ou não assinarem, não é? E, portanto, respondendo, para esclarecer o nosso público, não é? Quando assina-se os acordos, principalmente climáticos, que poderiam deixar uma parte em desvantagem, aí encontra-se o meio termo. Portanto, a França, os Estados Unidos, a China, quando assinaram o Acordo de Paris naquela altura, eles comprometeram-se em financiar projetos de energia limpa aos países ainda em via de desenvolvimento, não é? Portanto, terá desvantagens, sim, porque os países africanos não poderão produzir com energias baratas, porque as energias baratas são as que mais
A hidráulica poluem, especificamente. exato, poluem mais o mundo. Em contrapartida, os Estados Unidos e esses países prometeram investir mais em energias, por exemplo, em painéis solares para desenvolver. Em os algum países. momento eles tinham saído do Acordo de Paris, não? Bem, é o presidente Trump, não é? O presidente Trump volta agora à ribalta, né? No dia 20 teremos novamente Trump. Uhum. Não, o mundo ainda está expectante, não sabemos qual é a política que ele poderá ter com... Porque o presidente Trump é economista, né? Ele não é economista de formação, porque esqueço-me Não agora. é a formação businessman. dele. É business, Então é uma pessoa muito stress. ligado ao dinheiro, não é? E se você quer desenvolver, como eu disse, é melhor desenvolver com aquilo que é barato tu comprares e venderes a caro, não é? O presidente Trump sabia que permanecer no Acordo de Paris poderia trazer consequências drásticas à economia norte-americana, né? Então o presidente Trump na altura viu que não era vantajoso economicamente para os Estados Unidos continuar nesse acordo e sair. Mas os democratas entraram com o presidente Biden e voltaram novamente ao Acordo de Paris, né? Porque o presidente Biden sabia quais são as consequências que o mundo poderia ter se os Estados Unidos não liderasse essa iniciativa climática, né? E aí voltaram, né? E teremos novamente... Ainda pode haver alterações. Pode ter. Mas é que tá, Enzo. Então, esses acordos internacionais, mas isso também seria uma outra questão, depois vamos passar para o ministro, né? Há uma espécie de objetivos do Estado e objetivos do governo? Por exemplo, levantou-se muito essa questão quando o presidente Biden visitou Luanda. Dizia-se que esse já não é uma visita de Estado, é uma visita... Porque Biden já havia perdido as eleições, o partido dele já estava em final. Portanto, quando é um presidente assinando um determinado acordo, ele vai lá como a figura de Estado, não é? É um chefe de Estado. Não importa se está a um dia do final do seu mandato, se está a 4 dias ou a 1 hora. Desde que ele assina aquele acordo, ele assina na qualidade de chefe de Estado. É um governo assinando aquele mesmo acordo. Portanto, quando assina os acordos, não é? Nós que estudamos, por exemplo, negociações ou técnica de negociações, vai dizendo-se, mesmo que seja um diplomata enviado para assinar um determinado acordo, aquele diplomata vai, portanto, comprometendo o seu país. Não importa o que ele assinar, se vai assinar que o seu país, caso não cumpra isso, vai ser lançada uma bomba atômica para destruir esse país. Desde que esteja ele a representar aquele determinado país, aquilo é considerado então uma assinatura de Estado, é um governo a comprometer. Isso é, por exemplo, a assinatura daquele diplomata que vai representar o desejo do Maia, ou do ministro, ou do Cândido. Mas isso é quando é mandatário, né? Quando é mandatário. Agora, porque tu Porque não poderás... existem indivíduos também do DIP, né? Bem, sim, existe isso, não é? Mas, por exemplo, mandar um indivíduo a representar um país em um acordo climático nas Nações Unidas, ou na União Europeia, ou na União Africana, ou seja lá onde for, portanto, esse vai representar o Estado. Mas isso também depende da natureza do acordo, é isso? Sim, depende. Há acordos que só são assinados com presidentes, não é? Por exemplo, tivemos aqui o conflito que até hoje vai tendo, não é? Entre a federação, a invasão, não é? Ou seja, não podemos ser invasão, podemos chamar a operação especial. Operação A especial. operação especial que a Rússia vai fazendo, portanto... Na Ucrânia. Havia a mediação da Turquia, no princípio, que era mandatário, Erdogan. o presidente Erdogan, e naquela altura, como mediador desse mesmo acordo, estava lá o ministro Sergei Lavrov. Portanto, há acordos que é necessário ser o presidente, mas há acordos que não é preciso ser o presidente, pode ser Porque são todos vinculativos, né? São E depois todos tem aquela máxima, É. pacta sunt servanda. Exato. Os patos estão para serem cumpridos. Exato. E assim sucessivamente, não é? Então, ministro, quanto à questão inicial, relativamente à mudança de conceitos, o Enzo ainda nem respondeu sobre isso, mas pronto, depois vamos para lá, né? Sobre as mudanças de conceitos, e a África continua a ficar para trás, porque continua sempre com os conceitos atrás. Bom, eu gostaria de frisar, né, o ponto que como o preso, né, abordou o que tem a ver com mudanças climáticas, questões do meio ambiente, né? Sim, definitivamente é um problema que muitas das vezes não são causados pelo próprio país que sofrem por isso, né? Ok. Se vejamos bem, em África não temos indústrias que a América ou a Rússia, os outros países têm, né? Mas, fim ao cabo, somos nós que sofremos mais, que
tipo, com essa prática. Então, de mesma forma, na minha opinião pessoal, que eu diria, em termos da elaboração dos acordos, sei lá, então, devia ser de uma forma, podemos dizer, mais parcial, né? Porque nós não temos recursos, nós não temos a capacidade que os outros países têm, né? Se vejamos bem, nós assim acabamos por não cumprir, acho que mesmo 30% dos acordos que às vezes só assinamos. Às vezes nós só Lembro do assinamos. Sim, PNUD. sim, assinamos só porque somos tipo parte dessa organização. Certo. Tipo, por exemplo, tem metas do ONU para o desenvolvimento. 2030. Nós nem o primeiro que assinamos não somos capazes de cumprir. E já estamos a assinar do desenvolvimento Lá até a seguir. 2030. Ok. Não é justo. Então é por isso. Bom, eu sempre acho que há coisas que eu defendo que não podemos fazer as coisas só pela formalidade. Ok. Né? Não podemos fazer as coisas só pela formalidade ou só porque, podemos dizer assim, o colonizador, né, quer que tipo façamos esse acordo dessa forma, né? Do meu ponto de vista, acho que é errado, porque há muitos anos, né, temos ainda a sofrer com os acordos que às vezes assinamos sem saber, podemos dizer assim, né, de ponto de vista técnico, qual será tipo as consequências dos acordos que nós vamos assinar. Ok. Porque há acordos, para ser sincero, eu não vejo nenhuma necessidade dos países africanos a estarem a assinar, desde já que saberem que não vão ser capazes de cumprir com esses acordos. Ok. Porque temos problemas mais urgentes na África para resolver. De facto, os problemas relacionados a mudanças climáticas, questões do meio ambiente, né? Questão do meio ambiente é um problema que também acho que sim, é primordial, né? Porque senão os nossos recursos em muitos países da África podemos constatar devastação de florestas, enfim, ao cabo, quem é que são as pessoas que compram isso? São as próprias pessoas com quem assinamos acordos para cumprimento de um certo acordo, né? Então, por isso, na minha opinião pessoal, na minha opinião modesta, eu diria que existem acordos que não há necessidade, né, de assinar, desde já que sabemos que não temos condições para cumprirem com aqueles acordos. Há problemas em África que podemos focar em resolver. Problemas, estamos a falar de fome, estamos a falar de doenças e muitos outros problemas que acho que têm mais aspectos em que podemos prestar atenção. Boa. Nós não somos obrigados a fazer parte de uma organização, porque às vezes há certas organizações, tipo, em que fizemos parte, né? Organizações internacionais, só porque fomos aconselhados, nesse caso, Portugal ou sei lá, outro país da influência, que para nós não há vantagem, não há vantagem nenhuma, para ser sincero. Então vocês acham que devíamos se calhar olhar mais para dentro da África? Exatamente. Relativamente à questão dos problemas estruturais mais básicos que nós Exatamente. vivemos em África, Exatamente. né? Tipo, Exatamente. as questões infraestruturais, a questão relativamente à educação, fome, coisas dessa natureza. E indo mais para o campo de relações internacionais, que é a área que vocês dominam, há uns anos atrás eu andei a estudar integração econômica, política e monetária, né? E falava-se muito, acho que o autor é o Carlos Azevedo, falava-se muito que uma das soluções mais práticas para a África é a questão da integração econômica interna, né? Por causa da questão da possibilidade de aceleração da própria industrialização nas regiões. Nós temos uma região em comum com Moçambique, África do Sul, acho que a Zâmbia, Namíbia, a SADC, né? Mas a SADC, em termos de industrialização, com exceção à África do Sul,
fica muito aquém das expectativas para a qual foi criada. Tem essa coisa dos acordos internacionais com os países que praticamente acabamos por culpar tudo o que se passa em África, mas depois temos uma relação mais de irmãos aí dentro da África que também não consegue se dar o devido resultado esperado. O que é que se passa então com a questão relativamente às integrações ou criação de integrações aí dentro da África? Sua Excelência, com a sua permissão. Olha, eu gostaria de frisar um ponto importante. Sim, ela é presa. Presidente é presidente. Presidente da associação, presidente da república. É presidente sempre. É presidente. É isso que mencionaram na Xixi. O presidente é presidente. Sim, acho que tocaste num assunto muitíssimo importante. Em África existem integrações regionais, né? Essa integração regionais, vamos ver tipo SADC, a CEDEAO, que é a nossa parte. Mas a questão que se põe aqui, quem é que são as pessoas que criaram a própria organização? Será que nós beneficiamos essas organizações, né, da integração regional? São capazes, né, de resolver os próprios problemas que nós temos vindo a deparar-se? Eu diria não. Por quê? Por exemplo, CEDEAO, que é a comunidade dos países da África Ocidental, que é da nossa parte. Guiné-Bissau, Senegal, Burkina Faso, Mali e muitos outros. Vou só dar um exemplo. Na altura, acho que foi o Níger, foi o Níger, na altura em que houve, eu não vou dizer um golpe de Estado. Não vou dizer um golpe de Estado, né? Do ponto de vista pan-africanismo, não considero isso golpe de Estado. No momento em que fizeram aquela revolução, né, de um regime de colonizador para um regime mais, né, passaram para um regime em que querem libertar o país da dominação dos franceses, né? Que supostamente para os outros, né, os países do Ocidente consideraram isso como um golpe de Estado. Mas na minha opinião não. Por quê? Qual foi a reação da CEDEAO? Na altura, o presidente Tinubu, que é o presidente da Nigéria, na altura ele era o presidente de CEDEAO. Estavam a preparar uma força de intervenção militar em Níger. Agora, do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político ou do ponto de vista lá, pan-africanismo, de algo assim, eu acho que foi uma decisão errada. Foi uma decisão errada. O uso da força? Claro, porque o maior problema que costumamos a se deparar em África é esse. Não temos líderes pan-africanistas. Quer dizer, não temos líderes que gostam da África. Por que até agora nós continuamos a ser a África que temos? Porque que temos recursos, temos tudo para se desenvolver. Mas, afim ao cabo, os países ocidentais aproveitam dos nossos recursos para se enriquecer. Mas é errado. Na altura, quando houve aquela revolução, né, que já aconteceu em, eu considero, 3 países da África, que é Burkina Faso, Mali e Níger. Quando houve aquela revolução, qual foi a primeira decisão tomada pela junta militar que deu essa revolução no Níger? De imediato mandaram retirar as forças francesas da Níger. Acho que a França vai ficar contente com aquela decisão? Não. Por quê? Porque beneficiaram muito da economia do Níger. Na altura, o Níger é um país, acho que, se não me engano, em África, não é um país com urânio mais que o Níger, se eu não me engano. Qual é o preço em que a França comprava esse urânio? É um preço baixo à cotação mundial. Quer dizer, tipo, Besplat, né? Eles tomavam tudo. Exato. Então, isso foi uma das razões. Atualmente, França tem muita, né, muita influência em CEDEAO.
A nossa moeda, vocês têm o Kwanza, né? Que é a vossa, é uma moeda tipicamente angolana, certo? Sim. Mas não, no nosso caso não. Porque estamos numa organização que é CEDEAO. A moeda que temos é franco CFA. Franco CFA. Senegal, acho que o Burkina Faso também tem. E alguns países da costa ocidental. Essa organização é uma organização com influência francesa. Então, O dinheiro é produzido lá, né? exatamente. Como é que isso... Ainda vamos estar a falar da independência. A soberania. Em muitos países da África não há independência. Em muitos países da África não há soberania. Porque até o dado momento estamos a viver numa época de neocolonialismo, que é uma dimensão econômica. Esse deve ser a nossa próxima luta. Ok, podemos concordar. Vieram à África, mudaram o teu nome, agora és Alberto, eu sou José. Ngana Moanha, na verdade. Exatamente. Ngana Moanha. Estás a perceber, né? Ok, o meu é o poder. Traduzir o que engana para o... Exatamente, o que é engana? É o senhor Moanha, é o senhor Sol. Uau. Moanha significa sol em Isso para Quimbundo. africanos. Exatamente. Não, mas Somente para para Angola, ser sim. sincero, Mas foi mudando. esse nome José, não sei lá, Cândido, que brincadeira. Esse não é o nosso, porque vamos só ver bem, no contexto africano, como é que costumam a nos dar o nome. Tem-se relacionado com a história, que no momento em que a pessoa nasceu, né, é atribuído aquele nome. Por exemplo, na altura eu não precisava do passaporte, não precisava de um documento, uma peça de identificação, nos tempos, né, dos nossos antepassados, né, para saber de que família és, de que tabanca, ou sei lá. A me dizer, só pelo facto, ok, qual é teu nome? Ok, sou Poqueno. Ok, Poqueno é o meu nome. É o meu nome. É o meu nome que os meus avós me deram, né? Que significa, numa das línguas do nosso país, o escolhido. Ok. Assim, ao ouvir aquilo, ok, Poqueno, esse nome, tipo, uma geração, ok, da tal geração, da tal família. Só o teu nome já Identifica dá que família tudo. é, exatamente. Porque o nome é, como que eu posso dizer, é tudo para ti, né? Não é por isso que biblicamente não podemos dar nome só assim à toa, como José, porque o nome é bonito. Sim, esse é um dos maiores problemas na África. A nossa identidade. Estamos a fugir muito da nossa identidade. Podemos dizer, eu assim, a fazer um novo documento, a mulher que trabalha ali, ela ver o nome como um Ngana ou não sei, Ngana Moanha. qual será a primeira impressão dele? Esse nome assim, tens que mudar esse nome. A criança vai sofrer bullying na escola. Exatamente. Por que não um José, um Cândido, um Alberto? Mas a ideia é essa. Pensamento do colonizador, né? Porque até agora costumamos a pensar que o que é feito em Angola, o que é feito na Guiné é da pouca qualidade. Quais são as reclamas que os outros fazem, né? Made in China, made in não sei o que, in US State ou another country, something like algo do gênero. Porque os africanos nós temos essa memória. O que é do estrangeiro é mais, é bom, é melhor do que nós temos. Mas é errado. Então, isso é só para te mostrar que há essas organizações, integrações regionais, que às vezes nós somos parte, não é da nossa vantagem. Agora, Burkina Faso, Níger e o Mali, já... Não, Gabão eu não diria que... No Gabão isso não foi no meu ponto de vista. Eu considerei isso que é um... Apesar que o Cota com muito tempo no poder, mas eu não considerei isso já como... parecia uma dinastia, né? Mas eu... assim, eu não considerei aquele... de uma revolução, né? Também Não. é o primo, né?
O que acontece em Burkina Faso, em comparação com o Gabão, é um pouco diferente. Uhum. A vantagem, porque de uma certa forma eliminaram uma pessoa com quantos anos no poder. Isso é bom. Mas praticamente a ligação com a França, com os Estados Unidos, continua sendo a mesma. Mas no caso de Burkina Faso e Mali e Níger é totalmente diferente. É totalmente diferente. Burkina Faso já não tem relações diplomáticas com a França e Mali atualmente suspenderam a língua francesa como a língua oficial, que é um dos meus sonhos. Retirar a língua portuguesa. É errado. Não é a nossa língua. Por que que as nossas línguas locais, como é que são consideradas? Dialetos. E o português é a língua. Mas é errado. A língua é qualquer instrumento, né, para a transmissão das informações. Então, por que que a sua língua é a língua e a minha é como? É dialeto. É errado. It's not make Só, sense, só né? para não fugir ainda do assunto. Guiné-Bissau foi colonizada por Portugal, Yeah. mas a vossa moeda local é produzida Franco CFA. na França. Não só porque nós fizemos parte de uma organização que é CEDEAO, Comunidade dos Países, Comunidade dos Países da África Ocidental. Então, nós somos da África. Acho que é devido como a nossa mesta palagênia, tipo o espaço, a nossa localização geográfica, né? Acho que deve ser é devido a isso, porque na altura acho que Cabo Verde também fazia parte dessa organização, mas depois saíram. A França, em África Ocidental, tem uma influência enorme. Tem uma influência enorme porque a maioria dos países da África Ocidental são países colonizados pela França. Sim, por isso que foi dividido depois a Guiné para Guiné, Conakry. Sim, até Equatorial. Senegal, até agora, eu já estive nessas localidades, na altura, quando eu era do Pira. Muitos não sabem que eu sou do Pira, que antes já fui nessas localidades. Até agora se constata tipo problemas desse gênero, né? Entre Senegal e Guiné-Conakry, há zonas, a chegar ali tu vais perceber que esse é um território da Guiné. Então, houve assim, porque a África foi dividida sem o teu consentimento, O que nós poderíamos esperar? Vai ser assim. Boa, boa. Enzo, o ministro aqui, que faz parte do executivo, né? É que o presidente é o ministro. Mas pronto, ele fez uma referência bastante interessante, que é a questão da aceitação da produção interna, né? Relativamente à África. Tu achas que, associada à questão da integração, né? Nós estávamos aqui a falar, não apenas da questão econômica, mas também quando se fala de integração, por causa do processo de globalização, embarca tudo, né? É também a questão cultural e as outras que ficam também associadas. Eu gostava de perceber, será que a questão da aceitação de nós como africanos acaba também por retardar o processo de desenvolvimento da África? Bem, é uma questão difícil. Coloca uma questão difícil porque, a bem da verdade, sim, os africanos nos últimos tempos desistem muito da sua essência, daquilo que é a nossa essência como povo. Estamos aqui os quatro, provavelmente poucos de nós poderá, ou seja, tenho vergonha de dizer isso, mas provavelmente sou o mais velho. O ministro cá fala e compreende corretamente o dialeto do seu país, que é o crioulo. Não, está acertado. Os angolanos, por exemplo, não temos muito a ligação àquilo que é o nosso dialeto, né? Ou, portanto, a conservação dos nossos hábitos e costumes, não é? Mas não acredito que a pouca aceitação daquilo que é a nossa essência africana poderá retardar o desenvolvimento dos países africanos, não é?
porque nós podemos aceitar as realidades dos outros países desenvolvidos e copiar aquelas realidades no seu lado positivo, não é? E conservar aquilo que são a nossa identidade, nesse caso do berço, não é? A nossa cultura e assim sucessivamente. Porque uma coisa é aceitar a cultura que você traz do berço, do seu povo, e outra coisa é aceitar que o mundo avançou e precisamos desenvolver rapidamente, copiando aquilo que, portanto, os países do primeiro mundo estão a fazer e fazermos nós também em nossa casa. Ok. E é isso que falta-nos a nós, os jovens africanos, que somos estudantes, e falando sem medo de errar aos nossos líderes. Não é? Temos visto que líderes africanos viajam todos os anos para as Europas, os Estados Unidos da América e assim sucessivamente, e vejam como estes países estão desenvolvidos. Portanto, saiu no passado uma matéria que o vice-presidente da Guiné Equatorial viajava muito para os países europeus, tinha muitos investimentos lá dentro, né, dos países europeus, como França, Reino Unido e assim sucessivamente. E tanto também na burguesia angolana, né? Posso assim falar, a burguesia já não existe, mas pronto, para denominar aqueles que são ricos. Passam a vida ou um bom tempo na Europa, mas infelizmente não conseguem copiar aquilo que temos de bom na Europa, por exemplo. E assim sucessivamente. Portanto, não acho que... Ou seja, eu acho que podemos aceitar que o processo evoluiu e precisamos copiar as boas ações dos países europeus e simplesmente conservar aquilo que são a nossa identidade como africanos que somos, não é? Mas aí não há uma espécie de, se me permite dizer, uma espécie de contradição. Há uma célebre frase que provavelmente já ouviu do livro de Alice no País das Maravilhas, que dizia: se não sabes para onde vais, qualquer lugar serve. Serve. Né? Então, se eu não me conheço, eu também não sei exatamente o que eu quero. O que é? Né? Então, para a África, como é possível desenvolver se não sabemos o que é que queremos e se não nos conhecemos? Bem, é preciso ter metas. Ok. Eu acho que é isso que nos falta também. Preciso ter metas. Daí o ministro, no princípio, ter dito que assinamos acordos sem cumprir os acordos primários, não é? Uhum. Assinamos o acordo de 2025 sem cumprirmos aquilo que temos em 2018, por exemplo, para cumprir. Eu acho que os países africanos, sobretudo a nova geração de líderes que vai surgindo no nosso continente, precisa ter metas. Ter metas a fim de alcançar os resultados. Portanto, falta-nos um projeto de nação, por exemplo, nos países africanos. Não é? Nós não temos projeto de nação. Né? Por exemplo, os Estados Unidos, ora vejam, agora o mundo debate-se com... Eu estudo muito Estados Unidos e China, não é? Estudo muito estes dois países, não é? A figura de Xi Jinping, por exemplo, a evolução da China, Mao Tse-tung e assim sucessivamente. Estudo muito estes países e os Estados Unidos é uma referência para mim, apesar de estar na Rússia, né? Conheço também muito bem a Rússia, a política de desenvolvimento da Rússia sucessivamente. Mas estes países cresceram em função de metas. Ora veja, os Estados Unidos em função da corrida da inteligência artificial, da transformação digital que ultimamente vai se falando muito. Os Estados Unidos já está de olho exposto à República Democrática do Congo, não é? Indo lá buscando aquilo que o coltan e assim sucessivamente. Os materiais essenciais são metas, não é? São metas porque eles querem ser pioneiros no desenvolvimento dessas tecnologias novas. A China também está correndo. Portanto, são metas que esses países dão para as suas políticas internas e externas para alcançar até um determinado tempo. E nós, em África, não temos essas metas. Por exemplo, o executivo não chega e diz que até 2050 nós queremos, por exemplo, desenvolver no setor privado até estar assim sucessivamente. Correto, mas há aqui uma espécie de dissonância também na relação das gerações, né? Isso é um facto. É facto. É um facto que há uma dissonância na questão das gerações. Então, existe também esses próximos líderes que vêm. Mas em África nós temos um grande problema, que é a questão os políticos não têm idade para a reforma. Ou seja, não só em África, nos Estados Unidos temos aí o problema. Mas em África temos o grande problema de não saber quando nos reformar. Ou seja, o processo de transição da geração anterior, ou essa geração, eu não lhe chamo anterior porque ainda estão aí. Ainda estão aí. Então, a geração do Timuanha, a geração do Sr. Coxa, do Sr. Sebastião, do Sr. Sambu, ainda estão aí. Ainda andam a circular aí pelos corredores. Então, há colisão sempre nas ideias da forma como devemos fazer para o futuro. Essa transição, se agora não for acelerada,
para os próximos desafios, por exemplo, que estamos a viver, os desafios globais, vamos agora pegar para os desafios globais, não acha que a próxima geração vai novamente estar a um passo atrás daquela geração, por exemplo, que transita mais lá para frente? Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, estávamos a falar há pouco, tu disseste que estudas os Estados Unidos, né? No Partido Republicano, tu tens o Donald Trump, que é tipo high level, mas tu tens o gajo da Flórida, o DeSantis, que é também um high level, mas conseguem conviver e são de gerações completamente diferentes. Mas em África nós praticamente não conseguimos coabitar com a questão de pessoas do mesmo partido, às vezes pessoas do mesmo país, poderem partilhar destaque. É a aceitação que infelizmente em África temos ainda como barreira, né? A velha guarda não quer aceitar que o tempo passou, não é? O tempo, mas isso é intrinsecamente, isso é algo que está ligado ao ser humano. Okay. O ser humano nunca quer aceitar que chegou o momento de dar lugar a uma nova etapa da vida. Daí termos, por exemplo, os mais velhos ou as mulheres, não é? Portanto, comprando ainda cremes para os seios, para rejuvenescer os seios. Ou os homens, portanto, usando ainda produtos que possam os fazer ser novamente jovens, né? É intrinsecamente ligado ao ser humano. Mas a questão africana está ligada, portanto, a dar oportunidades àqueles que realmente têm ainda força para fazer o diferente, não é? Se vamos a ver no tecido político africano, temos poucos líderes jovens, não é? Temos poucos líderes jovens no tecido político africano. Tivemos agora no Senegal, não é? Com a vitória desse novo presidente, muito jovem, que vai inspirando também gerações futuras de líderes africanos e assim sucessivamente. Portanto, eu acho que, em gesto de conclusão a essa pergunta, é importante que a velha guarda, principalmente aqueles independentistas que deram a independência nos países africanos, trabalhem na sua consciência de que o tempo passou e agora precisamos dar lugar aos mais jovens, não é? Porque se não darmos lugar aos mais jovens, estaremos aí. Não que os mais velhos não tenham capacidade de governar ou inovar. Eles têm essa capacidade. Está aí o presidente Biden, conseguiu entrar nos Estados Unidos, recuperou a economia americana que o presidente Trump não tivera conseguido no passado, não é? Porque no consulado de Donald Trump, os Estados Unidos da América tinha uma economia baixando muito, não é? Estava a sofrer os impactos externos, mas quando o presidente Biden parece mais cansado, entrou ao poder, conseguiu até certo ponto trazer a América novamente por cima, assim sucessivamente. Então, eu acho que em África precisamos disso. Os mais velhos precisam entender que o tempo de dar espaço aos mais jovens é esse, ou precisamos ensiná-los a fazer melhor. Não que os mais velhos não fazem bem, fazem. E eu acho que a parte da transição é exatamente isso. Eu não acredito que existe transição sem orientação. Sim, é isso. Precisamos ser orientados, porque se não formos orientados, levaremos o barco a um local onde não há âncora para nos dirigir ou a bússola e nos perdemos pelo caminho. Não é? Uma criança só consegue andar se o pai consegue pegá-la à mão e vai ensiná-la como pode fazer os primeiros passos. Se assim não for, precisamos dar um carrinho a ela. Ela vai brincando aí naquele carrinho, sabendo como andar e assim sucessivamente. A ideia do equilíbrio da bicicleta. O camarada presidente vai guiando o burica, para que o burica depois também chove. É o que eu tenho dito né? a eles, né? Principalmente a essa geração que agora vai no futuro liderar a União dos Estudantes Angolanos. Tenho dito que o futuro mas a geração é a mesma, na verdade. Não é que seja a mesma. Não é que seja a mesma, né? Como se diz em russo, Pacalene. É por Pacalene. Portanto, eles são da Pacalene mais novas e vamos passando as orientações de como podem segurar o barco, porque aqui a nada a gente termina tudo isso. E temos que dar espaço àqueles que querem realmente continuar. E essa transição que nós precisamos, fomentar as mulheres, orientá-las de como podem proceder, os mais jovens orientá-los, os mais velhos precisam dar essa experiência aos mais jovens. Falando em transições, qual é o objetivo do Enzo daqui a 2 anos, depois da formação? Voltar para Angola e... Bem, eu sou aquele que vai dizendo muito que precisamos desenvolver. Se nós não voltarmos, já ninguém fará por nós, porque temos constatado que nos últimos tempos os quadros angolanos que cá se formam vão para Portugal. Uma pequena minoria vai para os Estados Unidos, mas a sua maioria vai para Portugal. Poucos voltam para Luanda para ajudar no desenvolvimento do nosso país. E é muito preocupante. Mas essa questão é muito sensível, que não dá para discutir com qualquer pessoa. É muito sensível essa questão de voltar para o país ou para os países africanos. Mas a minha universidade é pioneira em pesquisas. Poderia ser a RUDEN, por exemplo, mas a minha universidade é pioneira em pesquisas de dados de estudantes africanos que cá ficam, né?
E fazia-se no passado, eu participei de uma pesquisa de estudantes que cá ficam após a formação dos países africanos e apontava que a francofonia é o povo que mais fica, não é? Que fica mais a Rússia, que depois da formação volta, não é? A francofonia, os que falam francês, não é? Daí termos eles também um maior número de imigrantes aqui ilegais serem eles, não é? Portanto, eu tenho o plano sim de voltar, até porque fiz Relações Internacionais e Ciências Políticas. Com esse curso, a Europa dificilmente me acolhe para trabalhar como diplomata lá. Portanto, eu tenho um sonho de trabalhar como diplomata, faço relações internacionais, mas não gosto muito da diplomacia doméstica, eu gosto mais de diplomacia aquela de organizações internacionais, não é? Eu sou muito fã, por isso que estudo segurança internacional e regional no mestrado, porque foco muito na diplomacia de organizações, né? Trabalhar na União Africana, na União Europeia. Mas isso começa tudo do berço, tu precisas voltar e assim sucessivamente. Nós temos bons quadros aqui na Rússia formados, temos bons quadros e esses quadros, infelizmente, na sua grande maioria, não voltam para o país. Mas para voltar precisamos ter condições suficientes para abraçar todos esses quadros. O Ministério da Saúde agora tem uma boa política, os quadros que terminam medicina podem voltar para Luanda, encontram emprego. Muitos dos nossos colegas cá formaram-se, hoje estão a trabalhar nos hospitais de referência que o presidente João Lourenço tem inaugurado. E precisamos fazer isso também com aqueles que ainda estão a formar-se. E eu, como por exemplo, também serei um quadro. Precisamos criar políticas para abraçar esses quadros após a sua formação. Mas não foi um passarinho. Por acaso queria te perguntar isso sobre a questão da dificuldade dos angolanos ou dos africanos que se formam na Europa, por exemplo, não voltarem para os seus países. Tu não achas que é uma falta de estrutura nesses países, ou esses países, por exemplo, não prepararem esses estudantes que vêm para ou saem do país para estudar e depois têm que voltar? Tanto mais por causa, vou falando disso também por causa, por exemplo, dos bolseiros. Eu, por exemplo, conheci muitos bolseiros que se formaram aqui alguns anos atrás e voltaram para o país e ficaram sem emprego, por exemplo. Bem, tivemos aqui recentemente, numa reunião, com o Diretor Nacional de Gestão de Bolsa de Estudo, o Milton Chivela, né? Ainda neste ano, no auge da finalização dos estudantes que estavam já a terminar a especialidade e assim sucessivamente, e colocou-se muito essa questão, não é? De como poderíamos aproveitar os quadros que voltam, ou seja, que terminam os seus estudos, como é que podíamos assediar esses quadros a voltarem para Luanda. E ele dizia que quando terminou foi também difícil para ele, não é? Mas no final de tudo encontrou um local onde ele poderia trabalhar. Está aí, é um quadro do nosso país. Em suma, ele queria dizer que quem é formado pode ficar 2, 3, 4, mas um dia poderá ter empregabilidade. Só que o jovem quer tudo rápido, não é? Isso não é que seja errado. O jovem terminou, quer trabalhar logo, não é? Eu acho que se perguntasse-me isso, ou se fosse eu o presidente da República, eu criaria políticas para absorver esses quadros que vêm de fora. Não só os quadros que vêm de fora, até porque também quem está dentro consegue estudar. E temos boas universidades já em Angola, formando bons quadros também, né? Precisava-se criar políticas para absorver todo aquele formado, não é? Ou mesmo não formado, porque não, o direito de ter um emprego não é simplesmente daqueles que se formam, não é? Mesmo aqueles que não se formam podem ter um emprego, e assim sucessivamente, não é? Claro, no setor terciário, não no setor primário ou secundário. E se eu fosse presidente da República, criaria políticas para absorver principalmente os quadros que vêm de fora, porque é muito dinheiro que o Estado gasta, não é? Para a formação desses indivíduos, e tê-los aplicar esse conhecimento nos países terciários é um desperdício. Por exemplo, temos países como Cuba, que tem uma política de obrigatoriedade de voltar ao seu país e produzir para pagar aquele dinheiro que o Estado pagou para esses estudantes, né? Angola não tem essa política e nunca teve, mas era necessário que as nossas autoridades, claro que muitas das nossas autoridades vejam o podcast da lusofonia, precisamos criar estratégias para absorver esses quadros que vêm de fora, porque se assim não aproveitarmos, estaremos até esses quadros a desenvolver em outros países. E como estamos até, não é? Temos aí aquele jovem que no auge da pandemia do coronavírus ajudou muito a China a desenvolver infraestrutura para a produção, por exemplo, de hospitais e sucessivamente. Foi para Luanda, foi conversar com o presidente João Lourenço, mas me parece que a conversa não correu tão bem, porque esse jovem não está até hoje em Angola, está sempre na China. Portanto, é isso que precisamos focar, né? Criar condições para que esses jovens voltem, senão estaremos a perder sempre nossos quadros como
Acontece muito no futebol, né? Quadros partidos. Yeah, parte então é isso que verdade. precisamos trabalhar. E na questão de vantagens comparativas dentro da África, vocês encontram países que sejam exemplos para a questão de estratégias de definição para desenvolvimento de países menos desenvolvidos em África? Porque nós sabemos, por exemplo, naquela zona do norte, são os países com maior IDH africanos, né? Um dos países com maior IDH africano, apesar de estar aí na África subsaariana, mas é um país ímpar, se podemos assim chamá-lo, né? Mas a maior parte estão lá concentrados na parte de cima. Além destes, existem países que estão a dar bons passos para os outros países africanos que de alguma forma ainda adormecidos precisam espelhar-se para que possam também chegar aos mesmos níveis ou patamares? O que é que vocês acham? Acho que sim. Em primeiro lugar, vou dizer Burkina Faso, né? Ok. Yeah. Por uma questão panafricanista, é isto? Acho que do momento é tudo que a África precisa. Ok. Yeah. Olhar para a África, é isto. É tudo que nós precisamos. Ok. Não vamos desenvolver se não percebemos quem somos. E com a presença, né? Eu digo, com a dominação europeia, porque atualmente não podemos recusar que existe neocolonialismo em África. Ok. Não podemos discordar com isso. Porque imagina só, se até agora muitos países da África continuam a utilizar o dinheiro que é produzido nos outros países. Não uma moeda tipicamente, por exemplo, do país, mas uma moeda de um outro país, né? Então não podemos recusar que existe até agora essa situação de neocolonialismo em África. Então é por isso que eu digo que Burkina Faso deve ser um exemplo, Mali deve ser um exemplo, Níger deve ser um exemplo. Em termos de desenvolvimento sociais, econômico, né? Eu diria que Ruanda poderia ser um exemplo para os países da África. Botswana pode ser um exemplo para o desenvolvimento, né? Mas o Ruanda sabemos de onde vem o desenvolvimento. Isso é certo já. Porque eu sempre costumo dizer que em África, nas etapas modernas, não existe problema entre países da África, existe problema em países da África. Ok. Por exemplo, em Angola não tem um problema, sei lá, com o país vizinho, né? Nesse caso, África do Sul, Namíbia, por exemplo. Moçambique, de tal forma. Guiné, é a mesma. Mas existem problemas dentro dos países da África. Por exemplo, Moçambique, né? Angola, tem os seus problemas internos. O que se verifica mais em países da África não é o problema com os outros países, em comparação com certos países da Europa, sei lá, por exemplo, na caso da Rússia e Ucrânia e mais outros. Mas existem problemas internos que é emergente, né, resolver, porque são problemas que, de uma certa forma, não vão ajudar em desenvolvimento do país. Podemos dizer que são problemas que, de uma certa forma, não de grande, né, escala, mas é problemas que são urgentes de resolver. Esse é um dos maiores problemas da África. Por exemplo, hoje atualmente no aspecto político, a mesma coisa que aconteceu em Angola foi o mesmo que aconteceu como na Nigéria, é a mesma coisa que está a acontecer como agora em Moçambique? Exatamente. Aconteceu em Guiné. Então, são problemas que consideram-se normal, né? Mas que não são normal, não são problemas normais, são problemas que exigem, né, uma resolução imediata.
porque vamos continuar na mesma. O ciclo do mandato vai terminar, o outro vem, é a mesma. Então, eu diria assim, para voltar à tua pergunta, Burkina Faso, Mali, Níger, Ruanda, Botsuana, África do Sul, Nigéria, né, também. Podem ser, exato, Nigéria pode ser um dos exemplos. Em que sentido? No aspecto econômico. Ok. Nigéria revolucionaram o aspecto, tipo o setor privado, o que eu estava a referir antes. Por que isso é importante? Porque, vamos só ver, na Guiné, quando houve uma crise política, né? Como crise política, bloqueio, né, de instituições, né, públicas, de certa forma isso condiciona os outros setores. O setor privado não pode funcionar. Por quê? Porque não há um desenvolvimento necessário para o avanço do setor privado. Ok. Enquanto que nos outros países da África é diferente. No caso da Nigéria, mesmo com atualmente a situação socioeconômica na Nigéria não é tão bom, mas isso não afeta o setor privado no seu todo, porque na Nigéria revolucionaram o setor privado. Há muitos negócios, mesmo em zonas rurais, estão a funcionar normal, mas nos outros países da África não se verifica. Então isso também é necessário. É interessante ouvir isso, interessante. Então, Enzo, o que é que acha? Qual era mesmo a questão? A questão é relativamente a países que podem servir de exemplos para os outros que de alguma forma estão um pouco mais atrás, né? O Bem, famoso benchmarking para quem está exato, associado exato. aos negócios. Eu acho que em África temos países sim que possam servir de exemplo. Olhando para a nossa região, eu precisava olhar para, por exemplo, a África do Sul, a Namíbia, não é? A Namíbia, o Botsuana, por exemplo, hoje um dos maiores exportadores de diamantes, não é? Poderia servir como lição para Angola, porque Angola durante muito tempo sofreu daquilo que os economistas preferem dizer por doença holandesa, não é? Quando um determinado estado depende simplesmente de um recurso para a sustentabilidade desse mesmo estado. Angola sofreu durante muito tempo com a doença holandesa, vai se curando dessa doença, investindo em outros setores, não é? Não petrolífero. Mas o Botsuana, desde já, usou muito os diamantes, a floresta, para ganhar vantagens econômicas, não é? E deu certo essa situação no Ruanda. Hoje o Ruanda tem... o Botsuana tem hoje uma população não bastante carente em termos econômicos. O Botsuana tem uma infraestrutura boa, o empresariado também é bom e assim sucessivamente. A África do Sul é aquele colosso que já conhecemos, não é? Tem uma economia boa, não é industrializada. Saiu de lá o homem mais rico do mundo, né? Nesse caso Elon Musk, apesar de hoje ter a nacionalidade americana e assim sucessivamente. Portanto, nos países africanos eu olhava mais para esses dois. E se for lá para a África Branca, olhava para o Egito. Não olhava para o Ruanda pelo facto do Ruanda ter esse desenvolvimento econômico às custas daquilo que vai acontecendo na República Democrática do Congo, não é? O Ruanda vai usando os recursos que são explorados da República Democrática do Congo para fomentar a sua indústria, mas em contrapartida provoca um desastre na região da África Austral, em que Angola vem se debatendo todos os dias a tentar resolver, mas que infelizmente não consegue, não é? Portanto, a Nigéria tem também um bom desenvolvimento econômico, não é? Principalmente em função do empresariado britânico que migrou muito para a Nigéria nos anos de 1980 a 2000. Muitos britânicos foram para a Nigéria, investiram muito no setor petrolífero, investiram muito no setor diamantífero e na agricultura. Daí temos a Nigéria robusta como é, não é? Portanto, são esses países que eu vejo como exemplo para outras nações africanas. Não é? E assim sucessivamente. Muito bom, muito bom. Camarada presidente, senhor ministro, a conversa esteve muito boa. Penso que carece de uma segunda parte. Já terminamos? Infelizmente, o nosso Estamos a tempo prometer já está muita escasso. coisa. E também gostaria de pedir, não é? Se tem algumas recomendações, mandar alguns abraços para outras pessoas, conselhos para deixarem. Estão à vontade. Eu só agradeço ao podcast da Lusofonia
Desde sempre elogiei. Assisto todos os programas. Os 4 que passaram a assistir, desde o princípio até o fim. Este último não cheguei até o fim, isso confesso, mas sempre aprecio muito a visão, a estratégia que vocês tiveram. Olhar para a lusofonia, não simplesmente para Angola ou para Moçambique. Portanto, olham para a lusofonia africana, ou seja, a lusofonia cá na Rússia, né? Portanto, é uma iniciativa louvável. Espero que continuem, que não terminem. A comunidade angolana ou a lusófona ganha com esse tipo de iniciativas e tenho elogiado muito os trabalhos que têm se feito. Portanto, eu gostava de ter competições entre vocês, os que estão a produzir podcast, porque quando há competição eu acho que a qualidade é isso que nós precisamos. Todos os podcasts que estão a ser criados pela comunidade têm qualidade, mas se competirem teremos uma competição saudável, não Isso é? é bom, isso é Teremos ainda mais qualidade e eu gosto do feedback que vocês têm entre vocês, não há inimizade e devem continuar, chamar mais pessoas de outros países e incentivar. Portanto, conversas do gênero que são saudáveis e ajudam-nos a pensar ainda mais naquilo que é África, naquilo que é Angola e naquilo que são nossos objetivos a longo prazo. Agradeço muito ao Ngana Moya e ao Ngana Kosh. Kosh, né? Note o ministro. O ministro lhe agradece no final, né? Porque não é ele que organiza o programa, mas nos bastidores, claramente, que poderia agradecer ao ministro. Uma vez do ministro, Ele não é é? o preso, é salutar. Bom, antes de tudo, né, eu gostaria imensamente de agradecer pelo convite, porque eu lembro que desde muito tempo já tínhamos eu com as minhas do Grozny. Homem do Grozny. Mas de certa forma, como eu já tinha dito, é um projeto louvável, é um projeto não só, como é que eu posso dizer, é um projeto não só para unir, né? Unir a comunidade, né? A comunidade dos países que falam a língua portuguesa, né? Nesse caso, lusofonia, que é um termo que eu não gosto muito, devido ao pensamento do colonizador, mas de certa forma isso não tira mérito ao vosso trabalho, porque, para ser sincero, é um trabalho árduo. Para fazer uma produção dessa forma exige meios financeiros, logísticos. Então, de certa forma, eu gostaria muito de agradecer e continuo a sonhar mais, porque sou um sonhador, pode fazer mais sucesso, né? Pode ter mais sucesso durante o caminho. Podemos, como o atual, né, presidente eleito da Moçambique, né? Costuma dizer, é a sigla dele. Podemos, né? Mas podemos em que sentido? Podemos a forma de continuar, porque eu não gosto quando vem africano, todos africanos, um estudante. Tipo, temos as outras, né? As outras coisas para provar, né? Que nós podemos, né? Podemos também andar, sei lá, de um Gelic, andar de um Range Rover, né? Conquistar e atingir os nossos objetivos, não só como estudante, mas também como uma pessoa normal, né? Perfeitamente. Então, de certa forma, eu gostaria muito de agradecer. Acho que com aquele apoio da nossa parte, estamos, né, dispostos, né, para apoiar na medida do possível, porque a ideia é boa. E podemos aproveitar desse espaço, não só para sensibilizar, né, os nossos irmãos, mas uma forma de também gerar negócios, né, podemos dizer, porque exatamente, é necessário, não é se dá pastelha besplatna e tipo, só viemos aqui e discutimos, né? Então assim também não há nenhuma motivação para vocês. O Fly, em termos de finança, quanto que ele produz só num podcast? É muito dinheiro. Mas já é passo, né? Há tramitações processuais que, de certa forma, né, vocês podem seguir. Se calhar da próxima vez ou já no próximo ano não vai ser só um podcast gravado, mas vai ser um live stream. E com isso vocês podem fazer mais dinheiro.
É processo, né? Exatamente. É processo, mas eu acredito que. Engana mãe. Yeah. Essa organização já IBAN na tela. E é como Aqui é podemos. Cyberbank. Aqui é Cyberbank. Cyberbank. Nós E é estamos como em TPA. podemos que também podemos agradecer pela vossa presença. Duas figuras ilustres, assim como diz o Engana mãe sempre, né? Camarada presidente, senhor ministro. E como eu disse, não é? Talvez tenhamos a segunda parte, né? É. Correto. Talvez há muitos temas relacionados a estes que nós aqui debatemos que são que têm necessidade também de alguma forma haver esclarecimento, né? Porque apesar da comunidade que está aqui representada, Angola e Guiné-Bissau, mas acabam por ser os mesmos problemas, né? Como disse o ministro. Então, sendo que temos os mesmos problemas comuns, temos as mesmas coisas por resolver, então acaba por ser interessante para todos. Então, aqui é uma segunda promessa de segunda parte de um episódio. Então, Não é começa promessa, a ficar é já promessa. receoso, estás a ver? Yeah. Começa a ficar receoso, mas pronto. Há sim a possibilidade de voltarmos aqui novamente com essas duas figuras ilustres para podermos então falarmos um pouco daquela que é a nossa motherland, né? Que é a nossa África. Exatamente. Hoje por acaso vim com o cabelo dessa natureza para representar. É Os mentira. africanos. Ah, é verdade. Barbearia estava Autoridade. O cabelo é Não, autoridade. A nossa família, cultura é A autoridade. barbearia estava fechada. Ainda não se inscreveu no canal? Faça isso. Tá? Inscreva-se no canal, partilha ao máximo o episódio. Pena que de alguma forma por questões técnicas fecharam Miami, porque a ideia era viajar para o Miami, mas pronto, acho que nós vamos viajar para os encontros culturais lá na biblioteca dos inastrantes, né? É o que nos resta hoje. Isso é onde? Isso é onde? É lá no centro, na Tagança. O presidente conhece. É lá o palácio do presidente da UEA. Mas pronto. Pessoal, eu também vou agradecer, igualmente como fez o Coche, pela vossa presença. Aprendemos muito durante essas 2 horas de interação e esperamos que possam dar um pouco da vossa luz para as pessoas que vos admiram e, claro, continuarem a inspirar também as pessoas que vos seguem. Então, para o pessoal que está lá em casa, um abraço, inscrevam-se no canal, não podemos esquecer a produção. Isso fica tipo uma música de Kudur, tem que adoçar sempre, né? É necessário. É necessário. Então temos que... Faz a questão. Faço a questão do adoço. Faz a questão. Então vou adoçar aí o Orlando Russo. Vou também adoçar o Hendrick Campos. Fazem parte da produção. Essa é a minha câmera, né? Mas quem está aí? Eu não conheço o nome do russo, mano. Mas pronto. Vou também adoçar aqui o Ngana Burica, o Francisco Burica tem um podcast, o podcast Burimba Podcast, vão lá também, inscrevam-se no canal. E temos também aqui uma figura ilustre. A diplomata. Acho que terminamos. A diplomata. Temos uma diplomata na sala, mas pronto. Acho que terminamos. Tem mais alguma coisa ou vamos embora então? Vamos embora. Vamos É embora. melhor. Vamos embora. Não Beber terminamos água é agora. bom. Beber água é bom.